Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês. Nós vamos fazer, na verdade, essa pintura toda, né? Dessa princesinha que eu já risquei aqui. Agora vamos fazer essa. Eu fiz uma rosa e vou fazer a outra rosa com vocês. Essa aqui é minha rosa, é a forma que eu sei fazer. Vou ensinar para você do jeitinho que eu faço, do jeitinho que eu sei. Eu ainda quero aperfeiçoar mais, meninas, mas eu já acho bem bonitinha a minha rosinha. Então, eu espero que você goste, que você faça e que o Senhor te abençoe. Aí, primeiramente, eu quero declarar aqui as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu trabalho. Que o Senhor seja contigo, que Ele te dê sabedoria e entendimento, que Ele guie suas mãos e que Ele abençoe o trabalho de nossas mãos, tá bom, meninas? Meninas e meninos, receba aí as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou fazer com vocês essa rosinha aqui, que é igualzinha a outra que eu já vou deixar o risco para vocês lá nos grupos que eu participo e no meu Facebook, tá bom? Deixa eu pegar aqui as tintas. Então, meninas, vamos começar aqui pelas folhas. Eu fiz uma folha, deixei uma viradinha aqui para fazer com vocês e uma comum. Uma folha simples, rápida, tá? Para fazer essa folha, nós vamos usar verde maçã, verde musgo, verde pinheiro e branco. Então, vamos começar aqui. Vou fazer essa aqui com vocês, tá bom? Nós vamos pegar aqui o verde maçã. Vamos vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, nessa pontinha, e vamos preencher até um meio, assim, mais ou menos. Vamos puxar a tinta até aqui, mais ou menos, o meio, certo? Agora, nós vamos vir aqui no meio da nossa folha, ó. Vamos marcar com o verde maçã e puxar desse jeitinho. Vamos puxar o verde maçã. Coloca a tinta e vai puxando. Esfrega bem para entrar na trama do tecido. Puxa bem a sua tinta. Dei uma limpadinha no meu pincel. Venho com o verde musgo. Ó, com o verde musgo eu venho aqui no meio, certo? Coloco a tinta e vou puxar para cima do verde maçã. Desse jeitinho aqui, ó. Dá uma limpadinha no pincel, se tiver muita tinta, muito excesso, tira um pouquinho o excesso de tinta do pincel e dá uma puxadinha. Desse jeitinho. Do outro lado, a mesma coisa. Venho com verde musgo, ó. Coloco a tinta e vou puxando. Vou puxar essa tinta para cima do verde maçã. Encontrar aqui as duas cores. Vem bem certinho em cima do risco, tá, meninas? Limpei um pouquinho meu pincel, agora eu vou puxar. Dou uma puxadinha nessa tinta. Aqui, perto da rosa, bem juntinho da rosa, eu posso escurecer um pouco mais, deixar ela ficar mais escura, porque aqui vai entrar o branco, então ela vai sobressair. Limpei o meu pincel. Venho aqui agora com o branco. Vou usar o branco e o verde pinheiro. Com o verde pinheiro, eu venho e vou dar uma escurecidinha. Coloco um pouquinho de tinta no meio e puxo para cima das cores que eu já coloquei, que é o verde maçã e o verde musgo.
Do outro lado, a mesma coisa. Venho aqui embaixo, encosto bem pertinho da rosa, ó. Tá? Pouquinha tinta no pincel e vou só puxar. Estou só puxando essa tinta, desse jeitinho. Limpei o meu pincel, agora eu vou dar uma puxadinha nessa tinta. Vou misturar as cores, desse jeitinho. Olha que você tá enxergando ainda as 3 cores, certo? Agora eu venho com o branco. Vamos colocar a luz aqui na nossa folhinha. Vem aqui com o branco, ó. Coloquei o branco e vou puxar, ó, pra cima do verde, tá? Vou puxando. Limpei o meu pincel. Acertei. Olha. E vou puxar. Aqui do outro lado a mesma coisa, eu pego tinta somente de um lado do pincel, tá? Vem aqui, ó, encostei, pego tinta e vou colocando em cima do risco. Agora eu vou puxar essa tinta. Puxa bem, espalha bem. Se depois precisar, reforça a luz e reforça a sombra também. Ficou bem assim, bem simples, né? Mas depois, quando você for fazer o acabamento final, ela vai ficar bem bonita. Vou reforçar aqui um pouquinho mais a luz e vou puxar um pouquinho essa luz para cima do verde. Desse jeitinho. Vou fazer a outra, essa aqui do meio logo, para depois fazer o acabamento nas 3, tá bom? Então, essa do meio é o mesmo processo. Ela tem uma dobrinha bem aqui, olha. Então, nós vamos vir aqui do outro lado, onde não é a dobrinha. Vamos colocar o verde maçã, ó, e puxar. Puxa, coloca a tinta, espalha bem, esfrega bem. Limpei o meu pincel. Venho aqui do lado contrário. Venho e coloco um pouquinho aqui do lado contrário. Só aqui, tá? Nesse cantinho aqui somente. Venho com o verde musgo. Aqui, ó. Encosto aqui o verde musgo. E vou puxar esse verde musgo até na dobrinha. Aqui eu tenho uma dobrinha. Então, esse verde musgo, ele vai entrar aqui embaixo dessa dobrinha, tá? Agora eu vou puxar. Puxo bem. Acertar aqui um pouquinho mais a dobrinha. Limpei o meu pincel. E vou puxar, acertando bem aqui a dobrinha, tá, meninas? Pra ficar bem bonita a nossa folha. Lado contrário, a mesma coisa, olha. Venho com o verde musgo, subo até aqui em cima, faço a pontinha e venho puxando. Encosto aqui na pétala da nossa rosa e venho puxando. Puxa a tinta, espalha bem. Limpei o meu pincel e agora só vou puxar a tinta. Encostar aqui
bem pertinho da pétala. Aqui, ó. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Desse jeitinho aqui. Limpei o meu pincel. Venho aqui, ó, com o verde pinheiro. Vou reforçar com o verde pinheiro todinho aqui, ó. Encosto e puxo, tá? Verde pinheiro. Limpei o meu pincel e vou puxar. Vai ficar os 3 tons de tom sobre tom de verde. Coloquei o verde, estou puxando. Aqui no meio a mesma coisa. Aqui embaixo da dobrinha, ó, verde pinheiro aqui embaixo da dobrinha. E vou puxar. Vai puxando. Certo? Limpei o meu pincel. Agora eu venho com o branco. Com o branco, eu venho aqui bem no meio, olha. Coloco o branco, certo? E vou puxar esse branco para cima do verde. Desse jeitinho aqui, ó. Limpei o meu pincel e vou puxar bem. Misturar bem as cores. Essa parte aqui do embaixo da dobra, eu vou trazer ela aqui um pouquinho mais, que eu achei que faltou aqui, faltou tinta. Então, coloquei um pouquinho mais de verde e trouxe um pouquinho, acertando aqui a minha folha. Limpei o meu pincel, venho com o branco. Vou pegar até um pincel menor para fazer essa parte branca aqui, ó, que é a dobrinha da nossa folhinha. Venho com um pouquinho de tinta, acerto. Puxo bem para entrar bem na trama do meu tecido. E aqui está a minha dobrinha da minha folhinha. Limpei aqui o meu pincel. Vou pegar aqui um pouquinho mais de verde e acertar aqui na parte de baixo. Reforçar aqui também, que eu achei que faltou um pouquinho. E aqui embaixo. Limpei o meu pincel e vou puxar. A minha folhinha é só isso. Aqui no meio, sempre quando coloca o branco, quando seca, às vezes ele some um pouquinho. Aí você vem e reforça a luz, se precisar. Ó, vem, coloca um pouquinho mais de branco, certo? E dá uma puxadinha. Só para a luz ficar bem visível, bem bacana. Aqui, ó, também eu posso reforçar a luz. Já secou, ela some um pouquinho. Então, você vem e reforça, tá? Limpei o meu pincel, agora eu só vou puxar. É isso aí, meninas. Agora eu vou pegar o pincel filete e o verde pinheiro para fazer o acabamento. Com o pincel filete, meninas, e a tinta verde pinheiro, eu venho aqui, olha,
e vou fazer um acabamentozinho aqui na minha folhinha. Encosto aqui, puxo, faço uma pontinha, um biquinho, um acabamento. Pode fazer mais grossinho, encosta e puxa. E aqui nas laterais dela, eu faço tipo uma serrilhinha, uma serrinha, ó, um vai e vem. Pra ela ficar uma, tipo, ela tem umas pontinhas, né? As folhas das rosas. Então, eu faço assim, eu venho fazendo tipo uma, ó, certo? Faço dos dois lados. Aqui eu encosto e venho só, ó, fazendo um vai e vem. Que ela vai ficar tipo uma serrinha, como é verdadeiramente a folha da rosa. Aqui eu venho fazendo o acabamento do meio, puxando, né? Dos dois lados, encosto e puxo, encosto e puxo, encosto e puxo. Fica desse jeitinho. E em todas eu faço desse jeito. Vou fazer essa aqui, olha. Vem aqui. Deixa eu ver se eu fiz do outro lado da branca. Fiz. Então, vem aqui, olha. Puxo, faço um acabamentozinho. Pego a tinta e vou fazendo um zigue-zaguezinho. Fica tipo uma serrinha, tá? Não precisa abrir muito, não. É bem mais delicado. E do outro lado, a mesma coisa. Minha tinta tá um pouquinho diluída, para ficar mais fácil. E assim é que eu faço a minha folhinha. Aqui embaixo dessa dobrinha, eu sempre reforço o verde, tá? E aqui, ó, dou uma reforçada aqui no verde e puxo. E ela vai ficar desse jeitinho. Venho aqui, faço o acabamento, encosto e puxo, encosto e puxo, encosto e puxo. Do outro lado, a mesma coisa. E acerta para ficar bem bonitinha. Então, assim fica a folha da minha rosa. Olha que bonita. Agora vamos fazer a rosa. Para fazer essa rosa, meninas, eu vou usar rosa bebê ou tutti-frutti, rosa chá, vermelho carmim, branco e um pouquinho de diluente, tá? Então, o que que eu faço? Essa rosa, ela vai ficar um pouquinho mais clara, o tom dela um pouquinho mais claro. Eu coloco um pouquinho de diluente aqui no meu pratinho, por até um pouquinho mais, e vou pegar um pouco do... No meu caso aqui, eu estou usando tutti-frutti, tá? Tutti-frutti. Que eu não tenho rosa bebê, então eu tô misturando aqui o meu tutti-frutti com o meu diluente. Ela vai ficar um pouquinho mais clara. Vai ficar igualzinha a outra que eu fiz. Então, com essa misturinha aqui de diluente com o tutti-frutti, só vou tirar aqui esse excesso que tá aqui no meu pincel, que eu vou usar outro pincel. Eu vou preencher a minha rosa todinha. Aqui, ó. Venho preenchendo todinha a minha rosa. É uma rosa simples, é uma rosa fácil para você que está iniciando. Essa rosa aqui é perfeita, tá? Você preenche todinha a sua rosinha.
menos aqui a boquinha, ó, menos essa boquinha aqui e essas duas dobrinhas, tá? O resto eu vou preencher ela todinha e volto com vocês. Então, meninas, eu preenchi todinha a minha rosa com a minha misturinha de diluente com tutti-frutti ou com rosa bebê, tá? Você pode usar o tom que você tem na sua casa. Agora eu vou pegar o rosa chá, olha, com só um lado, com a tinta um lado do meu pincel, ó, na pontinha. Eu venho aqui e vou fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho aqui, ó, e já vamos puxando, tá? Coloca um pouquinho e puxa. Embaixo de toda a sua, onde entra a sombra, você vai colocar o rosa chá e vai puxando, tá? Então, ela vai ficar um pouquinho mais delicada. Onde tem um risquinho aqui bem visível, vai ficar o seu risco. Você vem e coloca o rosa chá e vai puxando. Ó, aqui também tem um risquinho, onde nós vamos colocar uma sombra. E vai ficar desse jeitinho. Coloca um pouquinho de rosa chá e vai puxando. Sempre limpando o seu pincel para tirar o excesso. E puxa bem, espalha bem para tirar o excesso de tinta, tá? Do seu pincel. Aqui, ó, tem uma sombrinha, tem um risquinho aqui embaixo. Então, aqui é uma sombra, vai entrar a sombra aqui, embaixo desse risquinho, dessa divisão. Vamos puxar, coloca a tinta e vem puxando, desse jeitinho. Aqui embaixo, ó, aqui temos também um risquinho, onde vai entrar uma sombra. Tem uma divisória aqui. Coloquei um pouquinho de rosa chá e vou puxando. Certo? Aqui dentro da boquinha dela, aqui, ó, rosa chá. Coloca e puxa. Puxa bem, até encontrar com o rosa clarinho da parte de cima. Desse jeitinho aqui, vamos puxando até acabar a tinta do pincel. Mas aqui eu ainda vou reforçar. Colocar um pouquinho mais rosa chá. Vou botar aqui meu pincel que tem um pelinho nele. Ó, coloquei um pouquinho mais de rosa chá, certinho em cima do risco e vou puxando até acabar a tinta do meu pincel. Vou levando, ó. Ela vai ficando mais clarinha, mas está misturando com a outra tinta que já está aqui. Também nós temos uma divisória. Vamos colocar um pouquinho de rosa chá. Ó, certinho embaixo do risco, onde vai entrar a sombra. Aqui, ó. E puxa. Deixa eu arrumar aqui. Coloca o rosa chá e já vai puxando, tá? Vamos puxando essa tinta para misturar. Peguei tinta só de um lado do meu pincel. Aqui eu tenho uma dobrinha. Vou colocar um pouquinho de rosa chá e puxar essa dobrinha. Certo? Aqui embaixo, ó, temos um risquinho aqui embaixo e outro aqui. Então, vamos colocar a tinta e puxar.
rosa chá e puxar. Aqui e aqui desse lado. Puxa bem, mistura bem. Certo? Peguei tinta só de um lado do meu pincel. Vem aqui, ó. Aqui eu tenho uma dobrinha. Coloco a tinta e vou puxando. Puxa bem, espalha bem a tinta. Peguei tinta só de um lado, vem aqui, ó. Aqui eu tenho outra dobra, outra sombra. Embaixo do meu risco, eu venho, coloco a tinta e vou puxando. Puxei bem, tirei a marcação, tá bem puxadinha. Limpei aqui com o meu pincel. Venho aqui embaixo da boca dela. Aqui, ó, tem um risco bem visível aqui. Então, eu venho aqui, embaixo dessa boca dela aqui, coloco tinta, certo? E vou puxar. Mão leve, deixa a mão bem levinha e vai puxando. Limpei aqui um pouquinho meu pincel. Vou vir aqui, vou pegar um pincel um pouquinho menor, meninas, porque eu preciso colocar uma sombra aqui, ó, embaixo dessa dobrinha, dessa pétala, ó. Preciso colocar uma sombra aqui e puxar embaixo e em cima dela, olha. Coloco um pouquinho de tinta, limpei o meu pincel e agora eu vou puxar essa tinta. Desse jeitinho, dos dois lados, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho uma outra, então eu coloco um pouquinho de tinta na parte de cima. Limpei o meu pincel, tirei o excesso e vou puxar. Sem medo, temos que eliminar esse medo da nossa vida, porque ele nos paralisa, não deixa a gente ir para frente, né? Então, nós temos que meter a cara e fazer, sem medo. Pede direção do Senhor e bora fazer. Que no final tudo vai ficar bonito. Às vezes você tá fazendo, você fala, ai, não vai dar certo, não tá dando certo, tá ficando feio. Faça assim mesmo. E lá no finalzinho você vai ver um resultado maravilhoso e você vai ficar orgulhosa de você mesma. Ó, vai espalhando, puxando bem, onde você vê que tem marcação, você dá uma espalhadinha, vem aqui, reforça a boquinha dela aqui, ó, um pouquinho mais de tinta, não precisa ficar com medo, temos que ser corajosas, temos que ser valentes, né? E colocar em prática, porque senão a gente não sai do lugar. Espalha bem, puxa bem. Certo? Já tá com meia cara de rosa. Meia cara de rosa. Agora eu vou pegar o vermelho carmim, tá? Sacudir aqui, pegar o meu vermelho carmim. E vou reforçar as cores da minha rosa. Então, o que eu venho aqui? Pego um pouquinho de vermelho carmim, venho aqui, olha. Na verdade, bem aqui tem, aqui, eu vou colocar aqui primeiro, ó, coloquei aqui um pouquinho de vermelho carmim e vou puxar. Limpa o pincel
e puxa, certo? Vermelho carmim. Aqui também, vamos colocar aqui vermelho carmim. Limpei o meu pincel e vou puxar. Deixa a mão levinha para as cores ficar intercaladas uma na outra. Onde você colocou o rosa chá, você vem com um pouquinho de vermelho carmim. Para ficar um pouco mais escura, para dar vida, para ficar a cor que você quer, para dar profundidade, para a sombra ficar mais visível. E você vai brincando com as cores e vai dando certo. Olha, aqui também entra um pouquinho de vermelho carmim. Vai puxando. Não precisa colocar muita tinta, porque depois você pode reforçar tanto a sombra quanto a luz. Tô sempre limpando o meu pincel para puxar a tinta, tá? Então, aqui, ó, venho, coloco o vermelho carmim e vou puxar. Puxa. Vai puxando. Que depois vai entrar a luz, né? Vai ficar bem bonita. Aqui embaixo da dobrinha, um pouquinho. Aqui na parte de cima, um pouquinho. E puxa. Outro lado, a mesma coisa. Ó. Na parte de cima e na parte de baixo. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Desse jeitinho aqui, tá? Vai puxando. Dei uma limpada no meu pincel. E venho aqui. Vamos continuar colocando a sombra, reforçando a sombra, né? Vou colocar um pouquinho mais aqui desse lado. Aqui, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E vou puxar. Puxando, tirando a marcação. Aqui embaixo dessa dobrinha, ó. Coloquei o vermelho carmim e vou puxar. A sujeirinha bem aqui. E aqui a última. Vermelho carmim. Ó. E vou puxar. Limpando aqui o meu pincel. E puxando bem a tinta. Aqui ainda tem, ó. Esse lado aqui ainda ficou sem colocar a sombra do vermelho carmim. Bem aqui.
Limpei o meu pincel. E estou puxando. E aqui também, ó. Que é uma dobra. Uma dobrinha. Limpei o meu pincel e vou puxar. Aqui, meninas. Deixa eu limpar aqui meu pincel. Quando você for colocar o branco, que você vê que precisar reforçar mais, aí depois a gente vai fazer isso quando ela estiver seca, tá? Aqui vem aqui na boquinha dela com vermelho e carmim e puxo, não precisa puxar muito até lá em cima. Ó, coloquei vermelho e carmim. Limpei o meu pincel. E vou dar uma puxadinha. Aqui, ó. Vou esperar ela secar um pouquinho, depois eu ainda reforço um pouquinho alguns pontos, tá? Esse lado aqui eu vou reforçar já aqui, esse pedacinho aqui. Vou dar uma escurecida um pouquinho mais. Somente desse lado, tá? E venho puxando. Agora, nós vamos trabalhar com o branco. Vou trocar aqui de pincel, vou pegar a minha tinta branca. Peguei aqui um pincelzinho menor, meninas, e a minha tinta branca. Ela está um pouquinho diluída, essa tinta. Tinta só de um lado do pincel. Eu venho aqui, olha. Encosto no risco, bem certinho, em cima do seu risco. E vem fazendo a pétala da sua rosa. Encostou, puxou, misturou, mistura bem para tirar a marcação. Puxa bem a tinta. Ó, vai puxando. E ela vai ficar assim, desse jeitinho. Linda. Deixa eu virar aqui bem, porque eu quero que você veja bem aí na sua casa, tá? Aí você vai puxando, ó. Que depois, quando ela secar, tem que dar uma reforçadinha, tanto na luz como nas sombras, se você desejar, certo? Então, eu fiz aqui uma pétala. Venho aqui, peguei tinta só de um lado do pincel, olha, encosto bem certinho em cima do meu risco e puxo. Com a mão leve, eu venho fazendo a mistura das cores. Puxa bem, vai trazendo, misturando uma cor na outra e vai formando a pétala da sua rosa. Aqui na parte de cima, ó, peguei tinta só de um lado do pincel, vem aqui, ó, pra lá e pra cá, certo? E vou puxar aqui na parte de cima. Ó, invadi um pouquinho ali no verde, deixa eu tirar logo. Pega um pincel limpinho, ó, sequinho, e puxa que já sai na hora onde você invadiu, tá? Aqui eu venho, ó, aperto o meu pincel, encosto o meu pincel, aperto e vou levantando a minha mão para ficar uma pontinha. Agora eu venho e dou uma puxadinha nessa tinta.
certo? Pego tinta, aperto o meu pincel, vou deitando ele e vou fazendo uma pontinha. Agora eu venho e dou uma puxadinha. Vou fazer uma vírgula e dou uma puxadinha. Pego a tinta de um lado do pincel, aperto, ó, apertei e vou levantando para ficar uma vírgula com a ponta fininha. Venho aqui e dou uma puxadinha ainda, certo? E assim eu vou fazer todinha aqui nessa parte, ó. Apertei e vou puxando. Formei a vírgula. Aqui a mesma coisa. Apertei e vou levantando. Meu pano caiu. Mais uma aqui. Apertei o meu pincel e vou levantando a mão para ficar uma pontinha. Desse jeitinho. Aqui uma menor. E aqui outra menorzinha. Desse jeitinho, tá, meninas? E aqui nós vamos prosseguir a fazer uma aqui, ó. Uma bem aqui. Vamos fazer aqui logo a boquinha dela. Aqui na boquinha dela eu faço uma vírgula, ó. Fiz uma vírgula, mais uma vírgula, uma de cada lado, ó. Uma vírgula de cada lado. Fiz 3, certo? Aqui eu faço mais uma e puxo ela um pouquinho para cima. Do outro lado a mesma coisa, faço uma vírgula aqui e puxo ela para cima. E agora eu vou trabalhar essa tinta aqui, puxando ela para tirar o excesso. Puxa bem, tiro o excesso e formou a boquinha da minha rosa. Vamos continuar aqui. Pego tinta, venho aqui, ó, certinho em cima do risco. Certinho em cima do meu risco. E puxo. Agora eu vou trabalhar essa tinta que eu coloquei, depositei aqui. Vou puxar ela pro meio da minha rosa, formando mais uma pétala. Certo? Ó. Vai puxando. Puxa bem. Olha que bonita que já está ficando. Quando a pétala é grande, meninas, eu gosto de puxar com o meu pincel pituá. Eu acho que ele fica bem bacana, une as cores, tá? E aí tira a marcação. Eu gosto de puxar assim, eu coloco o branco, aí eu venho puxando com o pincel pituá. Olha que bacana que fica. E assim nós vamos fazer em todas as pétalas agora, tá bom? Vamos prosseguir aqui, então, em todas as pétalas, normalmente como nós estávamos fazendo. Vai colocando a tinta, ó, bem em cima do risco e puxa. Agora a gente vai trabalhar essa tinta que nós colocamos aqui. Tô espalhando, puxando para cima da cor rosa. Puxa bem.
E agora eu venho com o meu pituá, quando a pétala é grande, né? Apesar que eu tenho pituá pequeno também. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês da maneira que eu faço. Fica desse jeitinho aqui. Tira a marcação da pétala grande. Acho que fica bem uniforme a cor. E assim nós vamos fazer em todas as pétalas. Vou pegar mais tinta. Eu dei uma adiantada, meninas, fiz essa pétala aqui. Agora eu vou fazer as outras com vocês, tá? Normalmente, coloca tinta, um lado só do pincel. Vem, encosta a tinta no risco, puxa a tinta, espalha bem, ó. Desse jeitinho aqui. Assim nós vamos fazer em todas as pétalas. Puxando bem. Tirando a marcação. E depois, se precisar, a gente reforça essa... Vou trocar de pincel aqui para fazer essa menor aqui. Aqui, ó. Aqui é uma dobradinha, uma pétala dobrada. Então, coloquei a tinta. Agora eu vou puxar. Puxa bem. Certo? Olha como tá ficando bonita. Puxei. E agora aqui, essa grande aqui de baixo. Vamos fazer logo ela. Vamos colocar aqui, ó, no meio dela, tinta, bem certinho em cima do risco, certo? E aqui nós vamos puxar essa tinta pro meio dessa pétala. Ó, pegando a tinta e puxando. Limpei o meu pincel. Agora eu só vou espalhar. Puxar bem a tinta. Depois vamos reforçar a sombra, tá? Pra ficar bem bacana. Agora, vou limpar aqui o meu pincel e vamos fazer aqui a boca da rosa. Tem uma sujeira aqui no meu pincel. Aqui, ó. Coloca a tinta certinho em cima do seu risco. Vamos fazer a boca da rosa, tá? Agora aqui nós vamos puxar essa tinta pro meio. Desse jeitinho aqui. Puxando bem. Trocar aqui de pincel, um pincel um pouquinho menor, só para acertar. Ó. Só para acertar. E com o pincel pequeno, eu já fiz essa aqui e vou fazer essa outra aqui com vocês. Vou preencher aqui o meio dessa pétalazinha dobrada. Ó. Certinho, preenchendo. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Preenchi, certo? Agora eu pego aqui a minha tinta e vou
abrir essa pétala. Minha tinta já tá um pouquinho seca, endurecendo, na verdade. Ó, puxo para um lado, venho aqui bem no meio dela e puxo para o outro lado. Olha que bonita. E agora, eu gosto de esperar ela secar um pouquinho e depois eu venho fazendo os acabamentos aqui nas pétalas, nas pontinhas dela. Mas eu gosto de fazer isso quando ela já está mais sequinha. Por quê? Porque eu reforço a sombra e a luz. Mas como a gente não tem tempo, né, de esperar, ó, você encosta aqui um pincel fininho e vem fazendo o acabamento da sua pétala. Aqui também, encosta e dá uma puxadinha. E assim ela vai ficando com esse formato lindo de uma rosa, que não é perfeita, mas que eu amo. É assim que eu faço rosa, viu, meninas? Simples, fácil. Dá pra fazer de todas as cores. Deixa eu lavar aqui, limpar o meu pincel. E agora, com o pincel menor, eu vou reforçar já aqui embaixo com vocês. Aqui, ó. Peguei um pincel um pouquinho menor, eu venho aqui embaixo dessa pétala dobrada e vou reforçar aqui a sombra. Coloquei um pouquinho de tinta, tanto em cima como embaixo. Ela fica bem visível, ela fica bem bonita, tá? Não precisa colocar muita tinta, só para reforçar mesmo. Aí você já puxa, vai puxando. Não deixa ficar a tinta parada, não. Aí do outro lado, a mesma coisa. Vem aqui, ó, dá uma reforçadinha. Embaixo, em cima. Só a sujeirinha do pincel já ajuda. Puxa essa tinta. E depois você vai, quando ela secar totalmente, aí a gente vai reforçar ela. Tanto a sombra quanto a luz, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com vocês o miosote e depois, quando ela secar, eu vou retocar ela. Então, meninas, para fazer o miosote, eu venho aqui, olha, com o vermelho carmim, passo aqui entre as folhas, desse jeitinho aqui, ó, encosto, puxo, deixo mais forte aqui na parte de baixo. Limpei o meu pincel, venho com um pouquinho do rosa bebê ou do rosa candy que você está usando e dá uma puxadinha. Mistura, dá uma misturadinha e dá uma puxadinha. Ele vai ficar mais clarinho aqui na parte de cima, tá? Vai limpando, borrando assim, sujando o seu paninho só com a sujeirinha que tá no pincel e vai levando até a quantidade de miosote que você quer fazer. Quanto maior o espaço, né? Vai caber mais florezinhas, só que eu não quero muitas flores, não. Aí eu vou pegar minha tinta branca, vou vir aqui, ó. Pego tinta no meu pincel, bastante tinta. Venho aqui bem no meio, encosto o meu pincel, faço uma voltinha e puxo uma pétalazinha. Pego tinta, encosto, dou uma voltinha e faço outra pétalazinha. Pego tinta, aqui eu só vou encostar e puxar.
na parte de baixo eu encosto e puxo, e aqui encosto e puxo. Formei uma florzinha de miosótis. Venho aqui na parte de cima, pego bastante tinta no meu pincel, encosto, dou uma giradinha e faço uma pétala. Encosto, pego tinta, venho, dou uma voltinha, uma giradinha no meu pincel, faço a segunda pétala. Peguei tinta, venho, encosto, giro o meu pincel, faço mais uma pétala. Peguei tinta, encosto e puxo, encosto e puxo. Fiz a minha segunda florzinha. Aqui eu vou fazer uma pétala, ó. Uma pétala pequenininha, outra bem pequenininha e uma bem pequenininha. Fiz 3 florezinhas. Aqui ainda eu posso fazer mais uma. Vamos fazer mais uma aqui. Uma pétala, uma pequenininha, outra pequenininha e puxei, certo? Vamos fazer mais uma pétalazinha solta aqui na parte de cima e mais uma pétalazinha solta aqui. Então, assim ficou o meu miosóti. Vou pegar a minha tinta verde pinheiro ou o verde da sua preferência e vou fazer umas folhas, um arranjozinho de folhinhas. Venho aqui, ó, faço uma, encosto, viro, fiz uma folhinha, mais para baixo, venho, encosto, viro meu pincel, faço mais uma folhinha. Peguei tinta, encosto, dou uma viradinha no meu pincel, fiz mais um arranjozinho. Venho aqui, puxo um cabinho e formei um arranjozinho de flor. De flor não, perdão, de folha. Aqui mais um. Encostei, puxei, encostei e puxei. Encostei, girei o meu pincel e puxei. Venho aqui, puxo um cabinho e um cabinho, certo? Olha que bonito que fica. E assim você pode colocar quantos arranjozinhos você quiser na sua rosa. Pego o amarelo ouro. O cabinho do meu pincel, venho aqui, vou fazer o miolinho. Olha, um miolinho em cada florzinha. E posso espalhar uns miolinhos, como se tivesse uma florzinha lá escondida por baixo, tá? Então, assim, eu vou fazendo todinho o arranjo da minha rosa. Então, meninas, assim está ficando a nossa rosinha. Olha que linda. Eu vou deixar ela secar mais para fazer o retoque. Eu gosto de fazer retocar no outro dia, né? Ou então depois que ela tá bem sequinha. Mas eu vou fazer com vocês aqui, ó. Eu pego um pouquinho, a pontinha do cabinho, a pontinha do meu pincel, perdão, e dou umas batidinhas aqui com o amarelo, tá? Bem pouquinha tinta, com a quina do pincel, venho, dou umas batidinhas com amarelo, limpo o meu pincel, venho e faço também com o branco, bem pouquinho, só para fazer aqui o miolinho dela. Depois você vai comparar um lado com a outra, né? Para você acertar. Agora eu pego aqui, olha, o meu pincelzinho, pego um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, encosto e puxo. Limpei aqui o meu pincel, venho aqui no meio, encosto e puxo.
E aqui também eu vou fazer uma pétalazinha, encosto e puxo, tá? E aí tudo isso eu retoco depois. A posição aqui para mim tá ruim, mas eu gosto de fazer ainda um pouquinho mais compridinha. Olha, todo aqui eu vou reforçar depois com branco, para ela ficar bem visível. Vou esperar ela secar, comparar ela com a outra que eu já fiz e vou puxar tanto a sombra quanto a luz. Aí você faça a sua aí. E se você achar que tá bom só desse jeitinho, você deixa desse jeitinho. Se não, você retoca para ficar igualzinho, quase igual, pelo menos, né? Um lado com o outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês as duas. Então, meninas, essa aqui, olha, tá sequinha. Foi o que eu fiz primeiro. Já retoquei, tá toda retocada. Olha só o miosote. Ela vai dar uma diferença de cor, porque essa aqui já está seca e essa aqui nós acabamos de fazer. Então, quando ela secar, você vem e retoca ela para ela ficar bem perfeitinha, igual a que já está seca. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, espero muito ter te ajudado. Que o Senhor te abençoe. Nós ainda vamos continuar na próxima aula com essa princesinha que nós vamos fazer, certo? Vou deixar o risco para você lá no meu grupo e que o Senhor te abençoe. Que o Senhor seja contigo e onde você estiver nesse momento, o Senhor te abençoe grandemente. Um beijinho super carinhoso no seu coração. Obrigada por você estar aqui comigo e que o Senhor te abençoe grandemente. Beijo, meninas, meninos.